Agora sim, eu tô no perfil certo, né? Eu tava fazendo uma live no meu perfil pessoal. Vamos ver agora quantas pessoas vão chegar. A princípio eu tinha pensado em fazer um vídeo que fica fácil para editar, mas eu acho que live tem mais emoção. Eu tenho a ajuda de vocês para poder direcionar o que está sendo falado. Oi, Anne, bom dia. Tô aguardando ver se entra mais pessoas. Nossa, no outro perfil em segundos já tinha 10 pessoas. Foi muito interessante. Ai, ai. Estamos aqui para falar um pouco sobre magia, sobre coisas que nos interessam. Vou dar mais um tempinho para ver se notifica mais gente, né? Inclusive esperando o Guilherme entrar também. Anne, sua linda, você está querendo aprender sobre magia? Que você tá, quais são suas dúvidas, suas curiosidades? A priori, eu criei essa live para a gente poder falar sobre o porquê de estudar magia, o porquê que eu estudo magia, o porquê da existência da matilha de Hecate, né? A gente está buscando entender melhor, saber da existência de novos membros, de novos colegas, bruxos, magos, raizeiros e afins, né? Então, eu acho que eu já ainda estou esperando um pouco mais, ver se alguém mais loga, né? Acordando hoje, segunda-feira, noite de lua cheia, né? Lua cheia poderosíssima que vai ter nessa noite. Vai dar pra gente um gás, uma força, né? Aqueles que não dormiram bem essa noite foi justamente por conta da lua, né? Que tá chegando com força total, a primeira lua cheia do ano. Sim, Anne, aproveitando a deixa aqui da sua dúvida, vamos falar um pouco sobre proteção, né? A primeira coisa que um bruxo usa para trabalhar sua própria proteção são os círculos de poder. Você pode, dentro dos círculos de poder, criar um círculo de poder em sua volta, criar um círculo de poder mental, físico. Você pode até mesmo fazer um círculo em volta da sua casa, né? É uma magia de proteção poderosíssima. O que se faz? Se mentaliza que da torre de cada elemental, de cada elemento, que são 4, né? Água, terra, fogo e ar, que da torre de cada elemento se vem um elemental. E esse elemental, ele fica responsável por proteger 1/4 daquele círculo, né? Ou seja, as ondinas, que são os elementais da água, elas protegem o elemental, o círculo elemental entre a água e o fogo, né? E aí os elementais do fogo, que são as salamandas, eles protegem o círculo do elemental do fogo até o elemental do ar. E os elementais do ar, que são os silfos, as fadas, os duendes não. Os silfos, as fadas, eles protegem o círculo entre o ar e a terra.
E os elementais da terra, que finalmente são os duendes, os gnomos, eles protegem o círculo entre a terra e a água, fechando assim um círculo mágico. Né? Por que os elementos se completam para fechar um círculo? Porque nós somos o centro do círculo e os elementos eles estão em volta do círculo, complementando o nosso eu. A água são as emoções, a terra a impulsividade, o ar é o nosso lado criativo, empreendedor, e a terra é o nosso lado justo, certo, coerente e firme. Aquele lado que sempre é o lado que diz não para os nossos desejos ou para os nossos projetos. É aquela questão de, isso não vai dar certo. É da terra, né? Então a gente junta esses elementos e isso se complementa em nós. Né? Então a primeira tática de proteção é o círculo mágico. Você pode fazer o círculo mágico com elementais, você pode fazer o círculo mágico físico com sal, com alecrim, com pétalas de rosas. Depende do que você quer se proteger e como você quer se proteger. Seja bem-vindo, Ricardo. Grande beijo. Então, você tem outras táticas de proteção. Vamos lá. A primeira delas são os patuás, né? Físicas. Né? O círculo mágico é uma tática de proteção que não é física. Ela é etérica, ela é espiritual, ela não é vista, ela é sentida. Agora os nossos patuás, anéis, pulseiras, colares, eles são o nosso segundo item de proteção. Você pode consagrar uma pedra, você pode consagrar um anel, você pode consagrar uma pulseira de pedras para alguma deidade de proteção ou até mesmo para sua própria proteção. Né? Então, você pode estar, sim, trabalhando patuás de proteção. E não fique sem os seus patuás de proteção. Né? Um bruxo sempre tem seus patuás de proteção. Né? Outro tópico de proteção interessantíssimo. Quando você já está envolvido em alguma situação na qual você precise de proteção, você tem alguns feitiços que são simples e tem alguns feitiços mais elaborados para a proteção. Eu vou focar nas coisas mais simples, até mesmo porque a internet ela tem um alcance que a gente não sabe até onde vai, né? Então, você pode ter um alecrim em casa, você pode ter um boldo, um guiné, a arruda, aquela folha comprida, espada de São Jorge, a lança de Ogum, a espada de Ansan, são ervas de proteção. Eu, particularmente, tenho na porta da minha casa um coqueiro desses artesanais, com muita terra no vaso. Por quê? Porque aquela terra, ela me permite jogar itens ali que não vão matar o meu coqueiro, é claro, enterrar algum item ali biológico, né? Uma planta, uma maceração de ervas, um pó, né? Que não vá matar o coqueiro. O coqueiro ele já fica ali para proteção. Ele absorve, independente do que está com ele absorve as energias que estão em volta dele, né? Então ele absorve as energias das pessoas quando elas entram, quando elas chegam na minha casa. Então é um item muito importante. É uma planta viva, um ser vivo que pode estar te ajudando na proteção. Pequeninos rituais: queimar alecrim, queimar boldo, queimar folhas de guiné, são altamente protetivos. A fumaça que essas folhas vão emitir, elas desprendem, elas desapregam os nossos miasmas espirituais,
que são aquelas maldades, aquelas mazelas que ficam coladas nas nossas paredes, que ficam coladas nos nossos cantos, né? Então, a gente tem sim a possibilidade de defumar um lugar como forma de proteção. Por que não? Funciona, dá certo, né? E também existe o sal grosso, que a gente pode estar lavando os ambientes, a gente pode estar fazendo linhas no portão, linhas no muro, linhas em volta de algum lugar que a gente quer protegido. Ó, uma diquinha: o sal grosso, ele é potencializado para proteção quando se usa com alecrim, né? Você coloca num pilão e com o alecrim você mexe até ficar uma coisa um pouco homogênea, porque não vai ficar tão homogêneo. E aí você vai pilando ali o alecrim com o sal e vai ficar um pó um pouco mais fino que o sal, e você joga esse pó é protetivo, né? Você pode também consagrar uma caneta, não uma caneta normal, uma canetinha, né? Uma dessas canetas esferográficas de desenho, uma caneta dessas brush, ou uma canetinha, ou um pincel atômico para os mais antigos, e com ele você desenha símbolos de proteção. Símbolos de proteção eu vou ficar devendo para hoje, porque eu preparei aqui um material, 2 cadernos, e neles não tem símbolos de proteção para mostrar. Mas numa próxima oportunidade eu vou inseri-los aqui. Você pode também desenhá-los no ar, né? Desenhá-los com a mão, imaginando que aquele símbolo de proteção está criando uma redoma, está criando uma esfera de poder. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Então, nós estamos falando sobre proteção. Então, a caneta, voltando para a caneta, ela pode ser usada somente para objetivos mágicos, para objetivos de proteção. Então você desenha atrás da sua porta, você desenha numa folha e cola na parede do seu quarto, coloca abaixo da sua cama, né? Embaixo da cama, embaixo do seu travesseiro, dentro da fronha, você pode estar desenhando símbolos de proteção. Bom dia, Alexandre. Ai, Anne, fazer o que gosta é muito bom. Ensinar, né? Fazer o que gosta é muito bom. Estou lisonjeado de estar falando com vocês. Então, partindo desse ponto, a gente tem tintas que podem ser consagradas, a gente tem pincéis, a gente tem papéis que podem ser consagrados, enfim, é nessa vibe aí da escrita, do desenho, né? Agora vamos voltar a continuar falando de novas metodologias. Eu, antes de encerrar a live, vou ensinar um feitiço para vocês de proteção poderosíssimo, que funciona, que é verdadeiro e que já foi muito explorado em filmes de terror, né? Eu me lembro de um filme que ele foi explorado, mas ele funciona de verdade. Eu, particularmente, uso muito. É uma técnica de voodoo, né? Talvez seja a minha maior técnica de proteção que eu uso. É sobre a raspa da telha. Você fala, nossa, mas a raspa da telha... Primeiramente, a raspa da telha vai te dar muito trabalho para ser feita. Então, enquanto você vai fazendo a raspa da telha, você já vai entoando seus mantras, você já vai entoando suas cantigas, seus deuses de proteção, né? Para que você possa ter uma raspa de telha bem feita. O que é a raspa de telha? Você vai pegar uma telha normal, dessas que vocês estão vendo no telhado da varanda lá fora. Aí você vai sentar no chão, você vai acender um incenso de proteção, alecrim, sálvia,
Guiné, sal grosso. Só um minuto. E aí, você vai com outra lasca de telha raspar a telha. Dentro de uma bacia, dentro de uma forma, num pacote plástico. O movimento é esse aqui. Eu vou fazer com o caderno o que deveria ser feito com a telha. O caderno é a telha. E o caco de telha. Você vai fazer assim. E vai cantando. We all come from the goddess, and to her we shall return. E vai pedindo proteção. E vai pedindo proteção. E você vai demorar muito tempo para ter pouca raspa de telha. Essa raspa de telha por si só, ela já está fundamentada para proteção. Por quê? Você pergunta, nossa, mas é tão simples assim? Não, não é. Primeiramente, a telha tem que ser usada. E segundo, para que se usa a telha? Alguém aí vai arriscar responder para que se usa uma telha? Qual é o objetivo de ter se criado a telha? Estou esperando ver se alguém que está aí online me responde por que usar a telha, para qual é a finalidade da telha. Sim, Guilherme, para proteger o quê? Para proteger a parte de cima. Então a telha, ela já foi criada como proteção. Aí você vai me perguntar, por que não usar o tijolo, que também é feito para proteção? O tijolo, ele, vamos dizer assim, ele é parte de uma coisa maior. O tijolo, ele é parte de uma coisa maior, ele é parte de uma parede, de um concreto, de uma, como é que eu posso dizer? De um composto, onde ele não é só. Mas se você colocar uma telha do lado da outra encaixada, você já tem a proteção, exatamente, Rodrigo. Você já tem a proteção do sol, da chuva, né? Você já tem proteções. Anne, em relação à música, qualquer música da deusa, qualquer música de proteção, para vocês que são, sei lá, da Umbanda, pode ser um ponto de proteção, pode ser um ponto de preto velho, pode ser uma música das deusas, né? Os wiccanianos têm que saber cantar músicas para a deusa. Tem músicas em português, depois eu vou compartilhar o link lá no grupo das músicas, no YouTube, dos CDs, né? O Claudinei Pietro fez uma série de músicas que ajudam. Pode sim, pode usar um áudio do YouTube também, desde que você já tenha afinidade com aquela música. E existem mantras de proteção também, vagueando aí pelo YouTube. E voltando, a raspa de telha por si só, elas são fragmentos da proteção. Elas são fragmentos do que pode proteger, né? Elas são fragmentos do que pode do estar protegendo. Espera aí que eu estou interagindo com alguns aqui. É meio complicado, é minha primeira vez. E aí você vai guardar esse pote de telha, esse pó de telha, dentro de um tubo, dentro de um vidro. Você vai guardar o pó de telha dentro de um pote, dentro de um vidrinho, e vai manter protegido da luz, né? Por que protegido da luz? Porque na luz é mais fácil das coisas serem achadas. A luz, ela traz à tona feitiços, encantamentos de localização, ela traz à tona defeitos, ela faz perder a proteção noturna, né? Olá, Adam, seja bem-vindo, querido. Então, você vai guardar isso escondido, bem protegido. E aí, quando você sentir necessidade, o pó de telha tem várias utilidades. Ele pode ser usado na porta do seu quarto, filetado no chão, para você não ter entradas negativas.
na janela do seu quarto, para não ter entradas noturnas negativas, né? Para você colocar também no portão da sua casa, para você também fazer no círculo mágico com pó de telha. O pó de telha demora muito para render. Uma vez a gente estava sofrendo um ataque aqui no Coven e nós precisávamos de pó de telha para dar a volta na casa. Nós éramos 14 pessoas e nós ficamos cerca de 4 horas, cada um raspando sua telha. A casa era relativamente grande, mas é muito pó de telha. Foram formas e formas cheias, né? E você vai estar jogando pó de telha e invocando a deusa Atena. Ó grande deusa Atena, me proteja dos meus inimigos. Proteja a minha casa de todo o cavalo de Troia. É Atena que é a deusa grega da proteção. Você pode também estar pedindo por Odin. Ó grande Odin, deus da sabedoria, proteja minha casa. Proteja minha casa, assim como vós protegia seu castelo, né? Você também pode pedir por Ogum, que é o deus da proteção Yorubá, Nagô. Ó Ogum, proteja minha casa, guarda minha casa do mal inimigo. Só do inimigo já tá bom, né? Do mal inimigo tá pior ainda. Então, guarda minha casa do inimigo, daquele que tem contenda contra mim, né? E protege a minha casa, guarda a minha casa. Então, esse é o feitiço do pó de telha. Para finalizar essa live, que está bem sucedida, foi bem linear, vamos ensinar agora banhos de proteção. O banho de proteção, ele pode ser feito de 3 formas. Você primeiramente vai escolher uma das ervas que eu já citei, entre outras inúmeras que trabalham proteção. Sálvia, boldo, hortelã-gordo, coisas de Ogum, espada de Ogum, lança de Ogum, lança de Ançã. Comigo ninguém pode. Espinhos de roseira, né? Também alecrim, beijoim, alfazema, né? São ervas de alta proteção. O que você vai fazer? Você vai aprender a manipular banhos de cada uma delas e você vai, de preferência, deixar este banho secar ao sol, né? Pegar um sol e uma lua. E você vai tomar banho nele quando vencer esse processo. Ah, eu posso fazer o banho à noite e tomar ele na outra noite? Sim. Eu posso fazer o banho de manhã e tomar banho com ele no outro dia pela manhã? Também. Ele precisa de descanso de aproximadamente 24 horas. Pelo menos 18 e no mínimo 24. Né? No máximo 24. Ok? Você faz esse banho do pescoço para baixo, não envolva a sua cabeça, né? Pedindo proteção para o Deus regente, pedindo proteção para aquela deidade que cuida de você. A única exceção é que no banho para Atena, a deusa grega da guerra e da luta e da paz, você precisa colocar folhas de oliveira. Aí você vai me perguntar, nem tem oliveira no Brasil, mas nas lojinhas de raízes você encontra folha de oliveira a preço acessível, você encontra folha de oliveira em conta, né? Talvez a menos de R$5, uma quantidade que dê para você fazer muito banho. E você também pode lavar a sua casa com esses banhos. Agora vamos separar as ervas e o modo de prepará-las. Quando você compra uma erva seca, tipo a própria oliveira, sálvia e alecrim secos na loja, boldo também você compra seco, hortelã-gordo, você precisa reidratar a erva, fervendo. Então recomenda-se que você ferva um pouco essa erva. Algumas folhas mais secas têm que ser abafadas, né? Então você vai ferver a água, vai jogar ali a folha da sálvia, por exemplo, vai tampar com pires e vai deixar ela soltar. E essa mesma maceração, esse mesmo preparo é o que vai descansar.
No outro dia você pode diluir com um pouco mais de água. Se tiver água da chuva, melhor ainda. As ervas frescas, como o boldo, o hortelã gordo e outras, até mesmo a sálvia fresca, o alecrim fresco, porque eu não tenho essas plantas em casa. Mas quem tiver, você vai fazer o quê? Você vai macerar. O que é macerar? Peraí que eu vou apoiar o celular aqui para eu poder ensinar. Você vai colocar as ervas numa bacia e vai colocar a erva no meio da mão e vai macerando. E vai macerando. E vai rodando. E vai macerando. Isso é uma maceração. Até que as ervas, a água, fique verde. Você pode peneirar ou não peneirar, né? Aqui em casa a gente peneira porque depois de um tempo começa a secar e cair. Aí cai no tapete, cai na cama, no lençol, fica no meio dos travesseiros. Eu não tenho problema com isso no primeiro dia. Depois o odor vai ficando forte. E se você tem algum lençol de algum material diferente, um tapete de uma fibra diferente, ele vai manchar e a seiva não sai. Então aqui em casa a gente peneira, mas não é necessário peneirar. Se você vai fazer na sua casa, vai ficar de roupas leves, vai fazer um serviço doméstico aí tranquilo, então você não precisa peneirar, né? Você pode usar aqueles filetes de erva no corpo, são bastante energéticos, né? E é isso, né? A gente faz os banhos, protege a casa, defuma, né? Eu esqueci alguma coisa ou alguém tem alguma dúvida? É a hora das dúvidas, né? Meu público não tá tão grande, mas é um público muito gostoso, são pessoas que eu tenho intimidade. Quem quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Tá certo? Eu tô aqui aguardando vocês fazerem perguntas. Ada, que bom que você conseguiu acordar para participar, meu querido. Fico feliz. Anne, foi satisfatório? Guilherme, Rodrigo. Então, bom, vou encerrar por aqui. Opa! Que bom, Adam. Que bom que você gostou. Eu prometo que todos os dias que eu acordar mais animadinho, eu vou fazer as lives pela manhã. Eu já tinha explicado antes, Guilherme, sobre o pó de sal com alecrim. Se vocês conseguirem secar também o boldo ou outra erva de proteção, pode fazer sempre que a erva estiver seca. Pó se faz de erva seca. Então você pode fazer também da oliveira com sal grosso, da oliveira com outras, com o boldo, com o alecrim. O importante é fazer o pó e a base do sal grosso. Gustavo, bom dia, Gustavo. Posso colocar sal grosso para potencializar o banho ou ele vai neutralizar? Olha, para proteção não é recomendado banho de sal grosso. O sal, ele tem muita polêmica em relação ao uso dele. Porque tem gente que fala que o sal é para descarregar. E tem gente que fala que o sal, ele fixa, ele conserva, mesmo como quando a gente faz com a carne, né? Antigamente eles salgavam a carne para ela conservar. Então o que eu posso dizer sobre o sal nesse caso, Gustavo? No banho não é recomendado, mas para proteção. Mas para outras temáticas que nós vamos abordar futuramente, o sal pode ser usado. Mas para proteção não é bom. Para proteção você tem que usar ervas que tenham o chamariz para proteção. O sal, ele
tem infinitas propriedades, ele protege lugares, ele protege ambientes, mas em relação a pessoas, ele neutraliza um pouco a energia e ele neutraliza também um pouco a energia da erva. Então ele diminui o poder daquela erva quando eles são usados comumente. Entendeu? Sim, eu pretendo salvar as lives, Adam. Ô Guilherme, não por isso, meu filho. Tem muita coisa que você vai ver aqui que você já sabe, mas eu agradeço a sua participação, né? Eu vou salvar as lives, sim, num destaque aí, lives, e pretendo fazer pequenas lives para vocês conseguirem acompanhar na hora do lanche, para vocês conseguirem acompanhar na hora do almoço, e assim eu encerro essa live sobre proteção. A qualquer hora, a qualquer momento, eu entro de novo para vocês acompanharem outra live. Um beijo, que Hecate nos abençoe muito e que a matilha de Hecate esteja cada vez mais forte. E que assim seja, assim se faça.